Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos essa obra fantástica, O Espiritismo na Arte, do nosso admirado Leon Denis. Geralmente eu faço uma confusão com o nome dessa obra, então se eu tiver dito e dizer elei-vos futuramente a arte no espiritismo, perdoa eu, tá? Tô veinho, tô com problema. É o espiritismo na arte. Hoje nós vamos começar a segunda parte, ou seja, o segundo mês, lembra? 11 artigos. Então nós vamos começar o artigo de fevereiro de 1922, mas não encerrá-lo hoje. Nós temos no próximo episódio terceira e quartas lições do Esteta. Hoje nós vamos estudar, dá uma olhada aqui comigo, a arte meio de elevação e renovação, a arte meio de aviltamento, ai ai ai, o pensamento de Deus e fonte das altas e sãs inspirações. Eu ia falar inspirações, eu estou empolgado e começo a falar tudo errado. Mas vamos sem demora para o texto de hoje, vamos lá. A arte, sob suas formas diversas, como dissemos no artigo anterior, é a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo, é o raio de luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria, e nos faz entrever os planos da vida superior. A arte é, por si mesma, plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que a alma anseia tornar a encontrar um dia. A arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito, antecipadamente, as rotas para o céu. Quando a arte é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Porém, em nossos dias, muito frequentemente ela é aviltada, desviada do seu objetivo, escravizada por mesquinhas teorias de escola e, principalmente, considerada como um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Emprega-se a arte para adular as más paixões, para superexcitar os sentidos, e assim faz-se da arte um meio de aviltamento. Então vamos lá. Sobre isso, eu esqueci de falar uns 3 episódios atrás que tem o PDF no endereço aqui, que tem tanto no podcast quanto no YouTube. Se você vai lá no canal, tem o link para você entrar no Google Sala de Aula e que tem as obras que eu disponibilizo, inclusive o PDF desta daqui, que você pode baixar gratuitamente, tá? E estudar comigo e ler com o tempo, reler, enfim, você que decide. Bom, um trecho deste artigo eu uso no meu na minha palestra, no meu estudo, a influência da música no espiritismo. Se quiser dar uma assistida, tem tanto no canal do YouTube quanto nos podcasts, e é bem interessante. E também tem no meu livro, se você encontra no Amazon. Só entra evandroliva.com, tem o link lá para você adquirir, tá? Bem baratinho. Na verdade, eu queria colocar de graça no Amazon, mas eles não deixam fazer isso. Mas enfim, então pelo mínimo possível tá lá. Fala sobre a arte, né? Bem compreendida, é um poderoso meio de elevação, de renovação, quando é sustentada por uma fé sincera, um ideal nobre, uma fonte fecunda de instrução, meio incomparável de civilização e aperfeiçoamento. Só que muitas vezes ela é aviltada. Você sabe o que é aviltamento? É um nome engraçadinho que eu vou pesquisar aqui no meu Google. Aviltamento. Aviltamento. E aí eu vou pedir para ele falar com você. Será que eu consigo falar? Ó, aqui, ó. Aviltamento. Tá, mas fala o que é. Estado ou condição que revela alto grau de baixeza. Olha que interessante. Alto grau de baixeza, abjeção, vileza, rebaixamento moral, humilhação e vexame. Sim, sim, sim. Neste momento, Leon Denis está nos fazendo um apelo, né, para que a gente abra o olho, porque a arte também é aviltada, desviada do seu objetivo, escravizado por teoria de escola e principalmente
é considerada meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Emprega-se para adular as más paixões, superexcitar os sentidos e faz assim da arte um meio de aviltamento. Aí a minha pergunta, aí vem o tio chato, você já reparou na letra e na pobreza, não instrumental, porque são os melhores instrumentistas que o dinheiro pode comprar, mas das composições, especialmente, né, de composições, que eu não vou falar nem o gênero, que você já deve estar imaginando, que só estimula bebedeira, egoísmo, ficação, sexo, etc, etc. E não estou falando do funk. O funk é uma legítima manifestação, tem baixaria, tem muita baixaria, mas estou falando daquilo que eles consideram sertanejo, mas que nem de perto passa pelo sertanejo, que invadiu, né, todas as casas no Brasil inteiro. Né? Então, assim, se isso não for aviltamento, o que seria? Né? E aí não estou falando só de um estilo, né? A gente precisa prestar atenção, estou falando de música, podemos estender isso para todas as artes. Nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente consome de arte, para não comer comida estragada e depois se arrepender. E especialmente perceber o que os nossos jovens estão consumindo. Né? Existem tipos de música, por exemplo, que desvalorizam a mulher, que são misóginos, que falam um monte de coisa, e os jovens que seguem tendem a repetir este comportamento, estes ensinamentos. Isso não é arte, isso é aviltamento da música. Né? Então, é sobre isso que ele estava falando lá em 1800 e tralalá amarelo. Né? Imagina se ele estivesse vivendo hoje. Oh, que beleza que seriam esses escritos. Né? Quase todos aqueles que receberam a sagrada missão de conduzir as almas para o alto se eximiram dessa tarefa. Eles se tornaram culpados de um crime, recusando-se a instruir e a esclarecer a sociedade, perpetuando a desordem moral e todos os males que se precipitam sobre a humanidade. Esse comportamento explica a decadência da arte em nossa época e a ausência de obras importantes. Eita! Eu podia ter certeza que ele estava falando da nossa época de hoje, mas ele estava falando em 1921. Eu falei 1800 e tralalá, que eu vivo sempre inspirado no Kardec, mas no começo do século passado, ou retrasado. Eu faço uma confusão desse negócio de século, você também? Eu sou meio burrinho para essas coisas, mas enfim. Ele está falando coisa de mais de 100 anos atrás. Parece que está falando de hoje, né? Vamos continuar aqui no estudo. O pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Se nossos artistas soubessem beber nessa fonte, nela encontrariam o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. O Espiritismo vem lhes oferecer os recursos espirituais de que nossa época tem necessidade para se regenerar. Ele nos faz compreender que a vida, em sua plenitude, é apenas a concepção e a realização da beleza eterna. Viver é sempre subir, sempre crescer, sempre acrescentar em seu sentimento e a noção do belo. As grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. O alarido das cidades não é conveniente ao voo do pensamento. Ao contrário, a calma da natureza, a paz profunda das montanhas, facilitam a inspiração e favorecem a eclosão do talento. Assim, confirma-se, uma vez mais, o provérbio árabe: o barulho é para os homens, o silêncio é para Deus. O espírita sabe que imensa ajuda a comunhão com o além, com os espíritos celestes, oferece ao artista, ao escritor, ao poeta. Quase todas as grandes obras tiveram colaboradores invisíveis. Essa associação se fortifica e se acentua pela fé e pela prece, que permitem às forças do alto penetrarem mais profundamente em nós e impregnarem todo o nosso ser. Mais do que qualquer outro, o espírita sente as correntes poderosas que passam sobre as frontes pensativas e inspiram ideias, formas, harmonias, que são como os materiais dos quais o gênio se utilizará para edificar sua maravilhosa obra. Engraçado que eu me lembrei de uma coisa aqui, né, sobre essa questão de que o silêncio, né, auxilia todos os artistas que vão fazer alguma coisa. Não é à toa, né? Tanto o pintor, quanto o poeta, quanto o músico, compositor e tantos outros. O silêncio, ele
faz com que a gente se concentre mais e consiga fazer algo realmente ligado. E sempre nas criações artísticas não aviltadas, digamos assim, nas que têm um desejo nobre, né, da criação e não serem feitas só para ganhar dinheiro, ganhar fama, ter sucesso, etc. e tal, sempre tem participação do mundo invisível, né? Esse negócio de silêncio me lembrou que, por exemplo, o pessoal do Cirque du Soleil, que tem espetáculos incríveis, e a música que eles compõem, porque sim, as músicas são todas originais, eles reúnem a trupe e vão para as montanhas e passam assim 1 semana, 2 semanas, 1 mês, acampados nas montanhas e criando. Olha que coisa mais divina, conectados com a natureza, conectados com Deus, mesmo que não são religiosos, não sejam religiosos, né? Porque este é o caminho. Sempre tem participação e inspiração do mais alto, mesmo que não acreditem nisso, mesmo para um artista ateu, por exemplo, né? Porque é da coisa, é da coisa. E aí eu estava lembrando que, sim, eu tenho algumas composições, algumas gravadas, inclusive está no meu canal lá de Evandro Oliva e nos aplicativos de música também. Especialmente eu publiquei 2 músicas, mas depois eu vou publicar mais. Música e Alma, que é um negócio assim que me deixa profundamente emocionado só de falar, e outra chamada Vida. Nesta canção, Vida, juro, eu acordei com o refrão cantando na minha cabeça. Então não é minha, eu só transcrevi, não é minha. E quando eu acordei com o refrão cantando, onde eu morava, estava cantando um passarinho chamado Fogo Pagou. Imagina que você não enfia aí dentro da música junto, né? Então, escute, Vida, Evandro Oliva. Procure aí nos aplicativos de música ou no YouTube que você vai achar, tá? Então, realmente isso faz todo sentido do mundo. A consciência dessa colaboração dá a medida da nossa fraqueza. Ela nos faz compreender qual parte cabe à influência de nossos irmãos mais velhos, de nossos guias espirituais, daqueles que do espaço se inclinam sobre nós e nos assistem em nossos trabalhos. Ela nos ensina a ficar humildes no sucesso. O orgulho do homem é que fez a fonte das altas inspirações secar. A vaidade, que é o defeito de muitos artistas, torna o seu espírito insensível e afasta as grandes almas que concordariam em protegê-los. O orgulho forma uma espécie de barreira entre nós e as forças do além. Gente, isso é uma verdade assim tão forte que realmente quem se acha acaba sozinho e é um triste fim, né? Arrogância, olha, eu sou... Né? A gente, como artista, a primeira coisa que a gente tem que entender que tem inspiração, sim. E quanto mais a gente se abrir para a inspiração, mais belas são as nossas obras. Quando a gente se fecha para isso, a gente vai para mediocridade e depois não pode reclamar que aconteceu isso. O artista espírita conhece sua própria indigência, mas sabe que acima dele abre-se um mundo sem limites, pleno de riquezas, de tesouros incalculáveis, perto dos quais todos os recursos da terra não são mais que pobreza e miséria. O espírita também sabe que esse mundo invisível, se ele souber tornar-se digno dele, purificando seu pensamento e seu coração, pode tornar mais intensa a ação do alto, fazer-lo participar de suas riquezas pela inspiração e pela revelação e delas impregnar as obras que serão como um reflexo da vida superior e da glória divina. Pois é, tudo aquilo que eu falei. Olha, eu esqueci de falar para você, não sei se está pegando no som, porque às vezes não está pegando, mas eu moro na frente de um restaurante que sempre tem música ao vivo e de primeiríssima qualidade. Então eu me sinto assim privilegiado, porque na janela do meu quarto, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, eu sou contemplado com apresentações musicais de tudo quanto é estilo que você pode imaginar, desde música brasileira, música internacional, jazz, tem muito jazz, com pianistas, com músicos incríveis. Então, se estiver vazando algum sonzinho, eu peço primeiramente perdão, que não dá para isolar acusticamente. Aqui em casa tem janelas imensas, ia ficar uma fortuna fechar esse troço. Mas eu acho que você nem deve estar ouvindo. Mas se estiver ouvindo, ó, a qualidade é muito boa, tá? Então, assim, é uma
baita de uma trilha sonora aqui, enfeitando o nosso estudo. Vamos continuar? A inspiração e a evolução da arte e do pensamento. O objetivo deste tópico é, principalmente, mostrar o considerável papel que a inspiração desempenhou em todos os tempos na evolução da arte e do pensamento. Todos os estudantes do oculto sabem que uma onda de ideias, de formas, de imagens, derrama-se incessantemente do mundo invisível sobre a humanidade. A maior parte dos escritores, dos artistas, dos poetas, dos inventores, conhece essas correntes poderosas que vêm fecundar seu cérebro, ampliar o círculo das suas concepções. Ora, a inspiração se introduz suavemente em nosso intelecto, mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal forma que se torna impossível distingui-la. Ora, é uma irrupção súbita, uma invasão cerebral, um sopro que passa sobre nossas frontes e nos agita fortemente numa espécie de febre. Outras vezes é como uma voz interior, tão nítida, tão clara que parece vir de fora para nos falar de coisas graves e profundas. Eu não posso deixar de falar de um querido amigo, Tony Giardini. Procure aí, Tony Giardini. O cara, pianista assim Gente, é incrível. Procure, Tony Giardini. E o Tony me contou que algumas vezes ele tem, eu acho que já passou de 1000 composições. As composições dele vêm na cabeça dele e depois ele passa tudo isso para a partitura, e no site dele tem tudo gratuito para você baixar, se quiser tocar, se você for pianista, enfim. Uma delas, inclusive, ele dedicou para mim, que eu amo de paixão, como toda a sua obra. Ele me contou, falando, né, que a gente está conversando sobre inspiração, ele me contou que uma vez ele entrou, por exemplo, para ensaiar no Teatro Municipal de Rio Preto, que tinha um piano de cauda lá, né? E ele não tinha um piano de cauda, então ele entrou para ensaiar numa sexta-feira à noite. Pois é, ele entrou num transe, eu chamo de transe mediúnico, o detalhe que ele é ateu, não sei se é ateu até hoje, mas ele me contando isso como ateu, e que só foi acordar e estava completamente dolorido no outro dia, às 8 horas da manhã. Passou a noite inteira tocando piano. E me contou que muitas de suas composições, nessa febre, né, que a gente acabou de ler aqui, né, um sopro, uma febre, uma agita fortemente, que ele passou o fim de semana inteiro, ele morava sozinho, passou o fim de semana inteiro trancado dentro de casa e compondo. E meio que num processo muito doido, né? E se isso não for inspiração do mais alto, se for uma intervenção do mais alto, o que mais seria, né? E ele, que é ateu, não acredita em nada disso. Inclusive, se você estiver vendo, Tony, deve ser um milagre você estar assistindo esse negócio. Mas, que legal, tomara que eu consiga fazer a sua cabeça ao contrário, ou não, tanto faz, tanto fez o que você acredita, o que importa é quem você é e o tanto de beleza que você traz para o mundo, tá? Uma corrente de forças e de pensamentos agita-se e rola em torno de nós, buscando penetrar nos cérebros humanos dispostos a recebê-los, a assimilá-los, a traduzi-los sob a forma e a medida de suas capacidades e seu grau de evolução. Uns o exprimem de uma forma mais ampla, outros de forma mais restrita, de acordo com suas aptidões, com a riqueza ou a pobreza das expressões que lhes são familiares e os recursos de sua inteligência. E é uma sensação que eu tenho, tá? Então, você pode discordar de mim, mas eu acredito que, por exemplo, eu posso falar sobre todo tipo de arte, mas eu vou falar do meu tipo de arte, que é a música, né? Uma das artes, eu acho, mas especialmente a música. A inspiração, quando você está compondo alguma coisa, se você está conectado com o mais alto, é um tipo de mediunidade, sabe? É um tipo de mediunidade porque você vira instrumento, né, do mais alto para trazer uma obra bacana assim para o planeta. E, obviamente, quanto mais conhecimento você tiver, por exemplo, um músico, quanto mais conhecimento em música tiver, mais fácil vai ser de você receber essa inspiração e conseguir transcrever isso na linguagem musical, né? Então, eu acho que é um tipo de mediunidade, sim. As lições de esteta, que reproduzimos mais adiante, vão determinar os diversos caracteres da inspiração, segundo os casos.
Entre os homens de talento, muitos reconheceram essas influências invisíveis. Vários descrevem o estado vizinho ao do transe, em que a elaboração de uma grande obra os lança. Outros falam da onda ardente que os penetra, do fogo que corre em suas veias e provoca uma superexcitação que centuplica suas faculdades. Às vezes procuram, inutilmente, resistir a essa força que os domina, os subjuga e destruiria seu envoltório, caso fosse contínua. Existem os que sucumbiram a essa ação soberana e morreram prematuramente, como Rafael IX, na flor da idade. Lamartine X descreveu esse estado em versos célebres. Olha que interessante, né? É meio que colaborando aquilo que eu falei sobre a questão dessa inspiração que pode ser até avassaladora e que deixou, por exemplo, o meu amigo Tony inconsciente uma noite inteira, né? Então, tem a ver com este tipo de composição, de criação, seja ela a arte qual for. Deixa eu falar uma coisinha. Quando vocês ouvirem algum Rafael 9, Lamartine 10, etc e tal, não liga não, é que eu não consigo tirar isso do leitor, ele vai ler sempre, então são referências. Se você baixar o PDF lá, você vai ter essa referência, tá? E aí diz que Lamartine, eu vou mostrar para você porque eu não me atrevo a ler, Lamartine descreveu esse estado em versos célebres, e eu não procurei, porque eu estudo com você, eu acabei não procurando o significado, então estou mostrando a você, não me atrevo, porque está em francês, e se eu ler você vai dar risada, então quem sou eu de fazer isso? Então está mostrado aqui, se você quiser baixa o PDF e dá uma olhada, porque infelizmente não tem a tradução, e eu acabei não procurando essa tradução. Então fica a lição aí de casa para você buscar essa tradução. Nós vamos continuar aqui no nosso estudo. Romain Rolland descreve nesses tempos o caso especial de Miguel Ângelo, na Revista de Paris, 1906, e Chaillet de la Quinzaine, eu acho que é assim que fala. A força do talento que provém do Deus oculto não se manifesta mais claramente senão em um homem sem vontade, como Miguel Ângelo. Jamais um homem foi sua presa dessa forma. Esse talento não parecia da mesma natureza que ele, era um conquistador, que havia se lançado sobre ele e o mantinha escravizado. Sua vontade não tinha nenhum poder e quase se poderia dizer, nenhum poder tinham seu espírito e seu coração. Era uma exaltação frenética, uma vida formidável em um corpo e uma alma muito fracos para contê-las. Engraçado, será que ele está falando do Miguel Ângelo ou está falando do Michelangelo? Não sei, fica aqui a minha dúvida, que a gente pode compartilhar. Mas vamos continuar aqui. Encontra-se em Goethe, Cartas a uma Criança, os seguintes detalhes sobre Beethoven. Eita, falando a minha língua? Agora eu gostei, vamos lá. Beethoven, falando da fonte de onde lhe vinha a concepção de suas obras-primas, dizia a Bettina: eu me sinto forçado a deixar transbordarem, de todos os lados, as ondas de harmonia que provém do foco da inspiração. Tento segui-las, e as agarro apaixonadamente, de novo elas me escapam e desaparecem entre a multidão das distrações que me cercam. Logo eu volto a agarrar a inspiração com ardor, arrebatado, multiplico todas as suas modulações e, no último momento, triunfo com o primeiro pensamento musical. Devo viver sozinho comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim, em minha arte, que os outros. Comunico-me com eles e sem temor. A música é uma das entradas espirituais nas esferas superiores da inteligência. Eu não tenho dúvida. Olha, quem está falando isso é Goethe, o principal poeta alemão, tá? Isso está num livro dele, que Beethoven era um fenômeno, fenômeno, né? Por quê? Ele, na sua curta existência, ele foi ficando surdo. Imagina para um músico ir ficando surdo. E pasme, quando ele fez a 9ª Sinfonia, que foi a sua última sinfonia, se alguém falar da 10ª Sinfonia de Beethoven, pode ter certeza que as pessoas estão fingindo ser intelectual, tá? Porque não existe. A 9ª Sinfonia de Beethoven, a sinfonia coral, porque a 4ª parte ela é toda cantada por solistas e um coral grande, é onde a gente tem aí o Ode à Alegria. Freude schien ergitte Funken tote aus Elysium, sabe? Então,
Essa é da Nona Sinfonia. Ele estava completamente surdo quando compôs tudo isso. Quando você assiste, se você tiver oportunidade, assista, por favor, porque é uma das coisas assim que a gente tem que ver pessoalmente. Essa Nona Sinfonia sendo apresentada ao vivo por grande orquestra e grande coro. Gente, você fica pensando todo momento. Primeiro que eu, no caso, me descabelo de tanto chorar, me emociona da primeira nota à última nota. O troço tem 2 horas de duração. Você fica pensando assim, meu Deus, como é que esse homem fez tudo isso, composição assim, dificílima, linda, de uma beleza, que é uma coisa assim, completamente surdo. Se não teve a ajuda do mais alto. E ele acreditava muito, sabe? O texto, né, da Nona Sinfonia, da quarta parte que é cantada, não é de Beethoven, mas assim, vem falar da grandeza humana, da proximidade com Deus e tudo. Olha, gente, é um negócio que arrepia. Arrepia. Deixa eu fazer um convite para vocês. Eu tenho um outro canal, eu sou o cara dos canais, tá? Tem muito canal. Se você ficar confuso, entra lá no site evandrooliva.com, que os canais estão todos lá. Mas eu tenho um canal chamado Programa Vivate, que eu apresentei durante 5 anos numa rádio em Rio Preto, trabalho voluntário, e também numa TV local durante 2 anos. Eu fiz uma série de programas e resolvi regravá-los para postar no canal do YouTube. Então procura Programa Vivate, que é o canal do YouTube. Vivace, tá? Vivate, que é uma expressão que significa muito vivaz, muito vivo. É um andamento da música, né? Então procure lá, tem o programa de Beethoven. Depende da língua que você fala, mas pode falar Beethoven mesmo. E eu vou contar a vida inteira de quem foi Beethoven. Eu acho que você vai gostar. Dá uma espiada lá. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo. Já percebeu que eu tô, pelo jeito, com TDAH, que eu vou indo para tudo quanto é canto. Não sei se não tenho, né? Porque me inspira. Ou talvez a minha inspiração, a minha empolgação com este tema seja tanto que eu quero falar um pouco de tudo para vocês. Mas, enfim, voltando para cá, Mozart, por sua vez, em uma de suas cartas a um amigo íntimo, nos inicia nos mistérios da inspiração musical. Essa carta foi publicada em A Vida de Mozart por Holmes, em Londres, em 1845. E aí estou falando sobre o Mozart espírito que tem na revista Espírita, tá? Estou falando sobre o que Mozart disse mesmo. Vamos lá. Dizeis que gostaríeis de saber qual é minha maneira de compor e qual é o meu método. Verdadeiramente eu não posso vos dizer mais do que o que vou falar, porque eu mesmo não sei nada a respeito e não consigo me explicar. Quando estou com boa disposição e completamente só, durante meu passeio, os pensamentos musicais me vêm em abundância. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como eles me chegam, minha vontade não tem nenhum poder nisso. Olha que interessante. Inclusive, não sei se você sabe, mas uma característica de Mozart é que as suas composições não tinham rasura. Então, assim, eram escritas diretamente no papel, não apagava para corrigir, porque vinha do mais alto, ele simplesmente botava lá. Isso diminui Mozart? Então ele era um médium e não tem... Não, pelo contrário. É o talento dele que trouxe isso, é o estudo de vidas anteriores e merecimento e conexão com o mais alto que trazia isso. E nos seus 35 anos, apenas 35 anos, trouxe mais de 400 obras. Entenda como obra, por exemplo, o Requiem de Mozart, que é uma missa lindíssima, minha preferida, é uma dessas mais de 400 obras. Então é coisa pra caramba que ele fez, tá? Schiller declarou que seus mais belos pensamentos não eram de sua própria criação. Eles lhe vinham tão rapidamente e com uma tal força que ele tinha dificuldade em compreendê-los bastante rápido para transcrevê-los. Michelet também parece estar em certas horas sob o domínio de algum poder incomum. Falando da sua história da Revolução Francesa, ele diz: Jamais, desde a minha Virgem de Orleans, eu havia recebido semelhante emanação do alto, uma visita tão luminosa do céu, inesquecíveis dias, quem sou eu para tê-los narrado? Eu ainda não sei, e não saberei jamais, como pude reproduzi-los. A incrível felicidade de reencontrar isso tão vivo,
tão abrasador, após 60 anos, encheu-me coração de uma alegria heróica. O poder da inspiração se traduz de uma maneira mais sensível ainda em Henry Heine. Eis o que ele dizia no prefácio da sua tragédia William Radcliffe. Escreveu William Radcliffe em Berlim, enquanto o sol iluminava com seus raios, antes enfadonhos, os tetos cobertos de neve e as árvores desprovidas de suas folhas. Eu escrevia sem interrupção e sem fazer rasuras. Sempre escrevendo, parecia que eu ouvia, acima da minha cabeça, como que um barulho de asas. Nossa, ele chamou de anjo, né? Esse tipo de inspiração. Nós estamos falando de diversos tipos de artes e diversas inspirações. E, de novo, há pouco tempo atrás você deve ter ouvido um barulho danado que passou o caminhão de lixo numa hora imprevista, e pode ser que tenha vazado o som, mas graças a Deus que nós temos caminhões de lixo e os nossos queridos amigos que trabalham nessa função divina de limpar as nossas caquinhas. Quem seríamos nós sem eles? Então, não me importo, tá? Vamos continuar. Poderíamos multiplicar as citações do mesmo gênero e nelas veríamos que a inspiração varia segundo as naturezas. Em uns, o cérebro é como um espelho que reflete as coisas escondidas e envia suas radiações sobre a humanidade. Sob 1000 formas, ela penetra os sensitivos e se impõe. Lindo, né? E aí nós vamos concluir o estudo de hoje, né, com comportamento de outros espíritos diante de o esteta. As duas lições de O Esteta que vamos ler têm por assunto a inspiração, considerada em sua causa e em seus efeitos gerais, tanto na Terra como no espaço. Em nossas reuniões, essas lições prosseguem com regularidade a cada semana, porém, ainda ignoramos o nome e a personalidade verdadeira do seu autor. No entanto, observamos que os espíritos familiares do nosso grupo afastam-se com respeito e apenas se calam diante dele. O guia do médium vem, após a partida de O Esteta, e nos diz algumas palavras de amizade e de encorajamento, declarando-se acanhado pela superioridade e a irradiação desse grande espírito. Qualquer que seja o valor do estilo, nós nos empenhamos em reproduzir fielmente o pensamento do autor, evitando com cuidado tudo o que pudesse alterar o seu sentido, mesmo em benefício da forma. Ah, que lindo! Isso fica meio que... No próximo capítulo você vai ver esta, né, terceira e quarta lições de O Esteta. E com isso a gente conclui nosso estudo de hoje. Eu te agradeço pela presença e te espero no próximo episódio, combinado? Até lá então, tchau!